Boa tarde, meus irmãos. Que a preciosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, que sua boa mão nos sustente. Quero convidá-los a ter mais uma tarde de estudo da palavra do Senhor. Quero compartilhar algo que no meu coração me abençoa muito. Espero que venha a ser bênção para cada um de nós. Vamos falar com Deus em primeiro lugar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por saber que o Senhor cuida de nós. Suplico a Ti para que a Tua mão nos sustente, o Senhor se agrade de cada um de nós. Queremos clamar pelos nossos enfermos, nosso irmão Clay, nossa irmã Keilânia. Senhor, sustenta os Teus servos, ó Pai. Quero Te pedir pelo pequeno Martin, que o Senhor ministre cura completa para aquela criança. Senhor, suplicamos pelos que perderam entes queridos. Lembramos aqui dos familiares do irmão Valeriano, da irmã Terezinha. Conforta o coração do Teu povo, Pai. Pedimos pela nossa nação, apresentamos o nosso presidente diante do quadro de Covid que ele manifestou, só ministre cura sobre ele. Pedimos pelos nossos governadores, pelos nossos prefeitos, tem misericórdia desse país. Seja com a tua igreja aqui e espalhada pela face da terra. E, ó Pai, agrada-te de falar aos nossos corações pela tua palavra nessa tarde. Em nome de Cristo eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, ontem nós começamos um estudo bíblico falando sobre o bom manuseio das Escrituras. E eu queria seguir nessa linha hoje, mostrando como é que a Bíblia deve ser interpretada. Aí eu queria trazer algo para nós pensarmos. Então, veja bem, teve um escritor bíblico que foi o único escritor que não era judeu. Foi Lucas. Lucas é o único escritor bíblico não judeu, ele era gentil. E Lucas, pelo que eu percebo, ele tinha uma atenção especial para com o ensino bíblico de uma forma sistemática. Eu queria mostrar algumas coisas para vocês, escritas por Lucas, e me ajude se não é assim que dá a entender que Lucas se manifestou. Ontem nós falamos sobre a parábola do bom samaritano, onde Lucas registra as palavras de Cristo. O intérprete da lei pergunta algo para Cristo e Cristo responde: o que diz as Escrituras e como as interpretas? Então veja bem, Lucas fala que a ênfase de Cristo é como interpretar a Bíblia. Aí mais lá na frente, quando chega no capítulo 16, onde Lucas narra as palavras de Cristo sobre é, Lázaro e o mendigo, não, o rico e Lázaro, o mendigo. Então, no capítulo 16, Lucas vai narrar o ensino que Cristo deu sobre Lázaro, o mendigo, e o rico, onde ambos morreram. Aí, Lucas mostra que quando o rico fala acerca dos seus familiares, Jesus Cristo diz, nas palavras de Abraão, que as pessoas tinham Moisés e os profetas. Então veja, mais uma vez, Lucas mostra a percepção que ele teve em enfatizar as palavras de Cristo para o estudo das Escrituras. Vamos para o final do livro de Lucas? Olha, por favor, o capítulo 24. Capítulo 24 é quando Jesus Cristo, ele ressurreto, ele está caminhando com os discípulos no caminho de Emaús. E os discípulos até então não sabiam que era ele. Chega um momento, no versículo 25, diz, Lucas 24, verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Meus irmãos, percebe como é que Lucas dá uma ênfase na maneira como Jesus Cristo mostrava a importância de um estudo sequencial das Escrituras? Capítulo 24 ainda, mais para o final, agora Jesus Cristo com os apóstolos. Verso 44 diz assim: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. E então lhes abriu o entendimento para compreenderem
as Escrituras. Quer dizer, Lucas, ele foi o único gentil e parece que ele ficou fascinado com o aprendizado sequencial das Escrituras. Um último exemplo, para então entrarmos no nosso assunto, ainda escrito por Lucas em Atos. Olha Atos capítulo 8. Atos capítulo 8 é quando Felipe vai evangelizar o eunuco de Candace. Então, diz aqui, versículo 35. Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Percebe que, mais uma vez, Lucas vai narrar um encontro evangelístico e fala que a ênfase dada foi explicar a partir das Escrituras? Meus irmãos, nós precisamos muito valorizar o ensino sistemático, sequencial das Escrituras. E eu queria, então, trazer essa ênfase para falar hoje sobre um ensino bíblico que ele é sistemático e ele é sequencial. Do que eu gostaria de falar? Sobre um ensino que é chamado de dispensações. Então eu queria hoje apresentar esse ensino diante de todos. Tem alguns que já o conhecem bem. Tem alguns que talvez tenham ouvido falar. Tem outros que são um pouco confusos. Eu queria fazer uma apresentação e, como diz as Escrituras, quem tem ouvidos, ouça. Observe se a Bíblia realmente direciona dessa forma, se realmente é uma maneira de compreender bem o que a Bíblia ensina. O que é, então, o ensino dispensacionalista? O ensino de dispensações é estudar a Bíblia procurando entender as profecias e saber como elas se cumpriram no passado e como elas se cumprirão no futuro. Percebeu qual é a ênfase? A gente vai estudar a Bíblia, ver o que aconteceu no passado, como foi que se cumpriu. E a gente também vai ver o que está prometido a se cumprir no futuro e como se cumprirá. Indo um pouco além, não é algo que vai lidar com a questão de salvação. Alguns já disseram que o dispensacionalismo ensina duas formas de salvação. Não é verdade. A salvação é sempre pelo Senhor Jesus Cristo, crendo nele. A salvação é pela graça sempre. Então, no Velho Testamento, as pessoas precisavam crer no Messias que viria. Hoje, nós precisamos crer no Messias que veio e voltará. Então, o dispensacionalismo não lida com questão de salvação. Salvação é sempre pela fé. A gente vai estudar de uma maneira detalhada hoje, creio que vai ficar bem claro. Quais são as bases desse ensino de dispensações? Tem três bases. Três bases. A primeira, uma compreensão literal da Bíblia. Então, a gente vai entender a Bíblia sempre no seu significado literal. Quando a Bíblia diz algo para Israel, a gente vai entender que é para Israel. Quando a Bíblia disser algo para a igreja, a gente vai entender que é para a igreja. Quando a Bíblia vai ensinar ali em Apocalipse, ainda que tenham muitas figuras de linguagem, mas a gente vai entender que até as figuras de linguagem devem ser interpretadas de uma forma literal, conforme o texto permitir. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre um reino de 1000 anos, nós entendemos literalmente que vai ser um reino de 1000 anos. Quando a Bíblia fala que o diabo vai ser preso para não mais enganar as nações, nós entendemos que realmente o diabo estará preso durante aqueles 1000 anos para não enganar as nações. Primeira base é essa, uma compreensão literal das Escrituras. A segunda base é uma diferença clara entre Israel e a igreja. A gente vai explicar isso daqui a pouco. Só estou falando das bases, que são três. Primeira, interpretação literal das Escrituras. Segunda, a diferença entre Israel e a igreja. E a terceira é a pecaminosidade do homem, dependendo da graça salvífica de Deus. Essa ênfase aqui sou eu que estou dando. Se nós observarmos, e a gente verá na semana, todas as dispensações terminaram em fracasso por parte do homem.
porque o homem é pecador. Ele não consegue nunca atender a exigência de Deus. Então, todas as dispensações vão mostrar isso, que o homem é pecador. E todas as dispensações vão mostrar que é a graça de Deus, na sua misericórdia, que vem ao encontro do homem. Então, meus irmãos, basicamente essas três ênfases: interpretação literal da Bíblia, diferença entre Israel e a igreja, e o homem pecador dependendo desesperadamente da graça de Deus. Vamos então para a Bíblia. Qual é a base bíblica? Como é que a Bíblia ensina dispensações? Aí veja, agora você vai abrir a Bíblia e você vai dizer se a Bíblia ensina isso ou se sou eu apenas que estou dizendo. Porque, meus irmãos, assim diz o Senhor, é o que todo pregador deve poder dizer. Nunca a vontade do pregador, sempre aquilo que o texto estiver revelando. Aí você vai abrir a Bíblia comigo e você vai ver com seus próprios olhos se a Bíblia nos direciona dessa forma ou não. O livro principal para nós falarmos de dispensações é o livro de Efésios. Abre, por favor, em Efésios. Em primeiro lugar, o conceito, a palavra dispensação. Olha o capítulo 1, versículo 10. Efésios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, essa palavra dispensação vem daí do livro de Efésios. A palavra dispensação quer dizer economia. É a maneira como Deus lida com as pessoas em determinados períodos. É a economia divina. Você vai perceber que antes do pecado, Deus tratou de Adão de uma maneira. Depois do pecado, será tratado de uma outra maneira. Antes do dilúvio, de uma forma. Depois do dilúvio, de outra forma. Antes de Babel, de uma maneira. Depois da Torre de Babel, de outra maneira. Antes de Israel, de uma forma. Depois de Israel, de outra forma. Antes da igreja, de uma maneira. Depois da igreja, de outra maneira. Então, a ideia de dispensações, esse verso aí, essa palavra, economia. A maneira como Deus lida com o homem ao longo da história. Se você observar também o capítulo 3, observe, por favor, o capítulo 3, versículo 2. Diz assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Paulo está dizendo que ele, aos gentios, ele estava fazendo uma nova economia, uma nova dispensação que Deus tinha confiado a ele. Então, olha, com os judeus foi uma economia, foi uma dispensação. A maneira como Deus lidou com os judeus foi de uma forma. Mas agora que surgiu a igreja, agora que Cristo foi ao céu, enviou o Espírito Santo, e o evangelho está sendo pregado aos gentios, Paulo está dizendo que a ele foi confiada uma nova dispensação, uma nova economia. Então, meus irmãos, estão percebendo a base bíblica para isso? Começa aí. Mas eu queria mostrar ainda mais em Efésios uma outra colocação para nós entendermos. Qual é a diferença que existia no Velho Testamento e que existe no Novo Testamento? Olha Efésios capítulo 2. Efésios 2. Por isso que é importante estudarmos a Bíblia de uma forma sistemática, de uma forma sequencial, para a gente poder entender o que determinados textos estão nos ensinando. Efésios capítulo 2, a gente está tão acostumado ali com o versículo 8, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, a gente para nesses versos. Muito bons versos, mas a gente deve seguir adiante. Olha, por favor, o capítulo 2, a partir do verso 11. Diz assim, a partir do verso 11 fala:
Portanto, lembrai-vos que outrora, quer dizer, antes, outrora, vós, gentios na carne. Meus irmãos, percebem a diferença? No passado tinha o judeu, que era circuncidado, e tinha um gentio, que não era circuncidado. Havia uma diferença entre os dois. Então, Paulo está dizendo, olha, nessa nova dispensação que Deus me deu para tratar com vocês, vocês devem se lembrar que antes, vocês que eram gentios, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Está vendo aí a diferença judeu e gentil? Verso 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não era assim no Velho Testamento? Deus lidava com o mundo a partir de Israel. Os gentios não tinham os patriarcas, não tinham o sacerdócio, não tinham o templo, não tinha o sistema sacrificial que apontava para Jesus. Os gentios estavam distantes. Continua dizendo, verso 13: mas agora, veja, nesse novo momento, nessa nova dispensação, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos quem? Judeu e gentio. Essa é a dispensação da igreja. Por isso que nós dizemos que Israel não é a igreja e que a igreja não é Israel. A igreja é um novo povo. De ambos, de judeus e gentios, fez um. E diz assim: tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Quer dizer, entre os judeus e os gentios, havia uma parede de separação. Só para você lembrar, quando Pedro ele foi na casa de Cornélio, para Pedro entrar na casa de Cornélio, primeiro o Senhor teve que fazer Pedro ter uma visão de um lençol descendo sobre ele com vários animais impuros. Aí a visão fala: Pedro, mata e come. E Pedro fala: de maneira nenhuma, porque eu não como nada que seja impuro. Aí na visão diz: não tornes impuro aquilo que Deus purificou com o seu sangue. Percebe aí? Pedro, como judeu, não queria entrar na casa de gentio. Havia uma parede de inimizade. Então, para Pedro entrar na casa de Cornélio, primeiro precisou ter essa visão. Uma parede de inimizade existia e foi caída por causa do sangue de Cristo. Continua lendo aí. Verso 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, as leis do velho mandamento, as leis do Velho Testamento, aqueles mandamentos, eles acabaram caindo por terra em Cristo. Agora não tem mais separação judeu e gentio quando creem e fazem parte da igreja. Então, meus irmãos, esse ensino de dispensações, ele vai basear-se no livro de Efésios. Primeiro, o conceito de economia. Segundo, a diferença que era antes de Cristo, antes da igreja surgir. E terceiro também, uma colocação que tem no capítulo 3. Observe, por favor, o capítulo 3, dos versos 3 a 6. Diz assim: pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Paulo está falando sobre um mistério.
Meus irmãos, ele fala, tinha acabado de escrever resumidamente. Quer dizer, no capítulo 2, ele falou que os gentios, agora eles são um com os judeus na igreja. Então ele tinha acabado de falar isso. Aí ele fala, olha, isso é um mistério. Veja bem, o conceito de mistério na Bíblia não é algo difícil de entender, como é o nosso conceito hoje. Na realidade, mistério na Bíblia é algo que até então não havia sido revelado. Então, na Bíblia, mistério é isso. É um segredo que não havia sido contado ainda. Aí ele fala que esse mistério, versículo 4, pelo qual, quando ledes, podeis compreender meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado, não foi revelado aos filhos dos homens conhecerem. O Velho Testamento não falava da igreja, meus irmãos. Pode observar, todo o Velho Testamento não existe igreja. A primeira vez que a palavra igreja é mencionada na Bíblia é quando Jesus Cristo fala em Mateus 16, verso 18. Quando Jesus fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, percebe? Velho Testamento não conhecia a igreja. Quando Jesus fala da igreja, ele fala no futuro, que a igreja seria algo que seria ainda edificado, porque a igreja só surge em Atos capítulo 2. A partir de Atos capítulo 2 em diante, só se fala de igreja. Então, o que nós estamos aqui ensinando? Quando nós pensamos em estudar a Bíblia de forma sequencial, nós precisamos entender como é que Deus trabalhava no Velho Testamento, por meio de Israel principalmente, e como é que Deus trabalha hoje no Novo Testamento, por meio da igreja. São dispensações diferentes, são economias diferentes. No Velho Testamento, a ênfase estava nos judeus. No Novo Testamento, pela igreja, não tem diferença entre judeu e gentil. O gentil não precisa se circuncidar, não precisa fazer nada, só crer em Jesus Cristo. Judeu da mesma forma, não precisa guardar a lei, só precisa crer no Senhor Jesus Cristo. É essa nova economia, é este o novo momento. Isso no Velho Testamento era um mistério. O gentil poderia ser salvo no Velho Testamento, só que precisava se circuncidar, precisava guardar a lei, precisava mostrar que realmente havia sido um prosélito do judaísmo. Hoje, o gentil, ele não precisa guardar as questões judaicas para mostrar que serve o Senhor. Ele só precisa crer em Jesus Cristo. Então, ficou mais ou menos claro aí a diferença ou a base bíblica para as dispensações? O livro de Efésios é um livro base para a gente entender isso. Eu não queria cansar os ouvidos de vocês hoje com isso, mas eu quero deixar um último verso para nós seguirmos em outros pontos. João capítulo 1, no versículo 11, João fala assim, ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Mas os seus não o receberam. Não é isso que os evangelhos nos ensinam? Jesus Cristo veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel não recebeu a Cristo. Então João fala no versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, meus irmãos, é isso daí que o Novo Testamento está nos ensinando, que agora há um novo momento, uma nova maneira de Deus lidar com o homem, não mais por meio de Israel em si, agora por meio da igreja. No Velho Testamento, como é que as pessoas conheceriam o Deus Todo-Poderoso? Através de Israel. Não foi assim que Naamã foi curado de sua lepra? Ele precisou ir ao judeu Eliseu. Não foi assim que Nínive se converteu? O judeu Jonas precisou ir pregar a eles. Não foi assim com a rainha de Sabá? Precisou vir até Salomão. Então, no Velho Testamento era assim, por meio dos judeus. Mas agora que os judeus rejeitaram, veio para os seus não o receberam,
Então surgiu um novo momento. A todos quantos o receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso daí é a base do ensino dispensacionalista, que existe agora uma nova economia, um novo momento. Se a gente for entender isso, a gente vai saber por que nós não temos essa preocupação com o sábado, por exemplo. Porque o sábado era algo da antiga economia, da antiga dispensação dos judeus. Nós estamos numa nova economia que não está associada com a lei, está associada com a graça. Nós hoje não dependemos das ordenanças sobre comer, sobre beber, sobre dia especial. Então, para nós, tanto faz se é carne de porco, se é carne de gado, se a carne é cozida, se a carne é coxa, porque nós não estamos numa aliança com Deus baseado nessas questões externas. Nós estamos num novo momento. É o momento da graça, é o momento da fé, é o momento onde nós nos relacionamos com Deus, não por parte das nossas obras, mas tão somente pelo que Cristo fez por nós. Quais são as implicações de crer dessa forma? Então, por exemplo, quando eu digo que eu sou dispensacionalista, o que eu quero dizer com isso? Como eu já falei para vocês, salvação é sempre pela graça por meio da fé. Então, Deus em graça enviou Jesus Cristo. E nós, pela fé, nos apropriamos de Cristo. Velho Testamento, o Messias que havia de vir. Novo Testamento, o Messias que já veio e que voltará. Louvado seja ele. Então, da questão de salvação, é a mesma coisa para todos. Mas, por exemplo, vai ter diferença na maneira como eu enxergo a igreja, na maneira como eu estudo a Bíblia e na maneira como eu vejo o final dos tempos. Então, eclesiologia, igreja. Hermenêutica, estudo da Bíblia. Escatologia, final dos tempos. Vamos entender isso. Na questão da igreja, o que isso daí quer dizer? Em primeiro lugar, quando eu digo que eu sou dispensacionalista, eu estou dizendo que eu creio que a igreja surgiu em Atos capítulos 2. Então, aqueles que não creem dessa forma, eles são levados a dizer que Israel no passado já era igreja. Não, meus irmãos. Israel era Israel, igreja é igreja. A igreja surge em Atos capítulo 2. Por isso que Paulo fala que era um mistério que as pessoas no Velho Testamento não conheciam. Pode observar, o Velho Testamento não fala de igreja. Então, Jesus Cristo, quando vai falar da igreja, ele fala no tempo futuro. 16, 18 de Mateus. Edificarei a minha igreja. A igreja surge em Atos capítulos 2. Quando o Espírito Santo desce, é derramado, batiza as pessoas. A partir dali, todo aquele que crê é batizado com o Espírito Santo e já faz parte desse novo povo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 2 surge a igreja, e dali em diante, o Novo Testamento fala constantemente da igreja. Por exemplo, Romanos é uma carta escrita à igreja de Roma. Corinto, Gálatas, Éfeso, Colossense, Tessalonicense, são cartas escritas às igrejas dessas cidades. Pedro, ele escreve às igrejas que estão espalhadas naquelas regiões. Cristo, quando manda João escrever Apocalipse, manda escrever as 7 igrejas. Percebe? O Velho Testamento não falava. O Novo Testamento só fala da igreja. Então, em primeiro lugar, a gente começa a perceber quando foi que a igreja surgiu. E quando é que a história da igreja terminará na terra. O dispensacionalismo entende que a história da igreja termina na terra no arrebatamento. Então, quando a igreja for arrebatada, aí vai estar no céu com Jesus Cristo até a vinda de Cristo no final da tribulação. Isso daqui é que a gente começa a perceber de uma forma diferente. Uma segunda coisa que a gente percebe numa diferença de igreja. Israel é uma coisa, a igreja é outra.
E eu vou mostrar aqui alguns contrastes bem rápidos. Tem vários, vou mostrar uns poucos. Em primeiro lugar, o que Israel é e o que a igreja é? A Bíblia vai dizer, vai ensinar, que Israel ele é detentor das bênçãos com ênfases materiais. Dá uma olhada, por favor, em Deuteronômio, capítulo 28. Olha as promessas que foram feitas a Israel. Deuteronômio 28, se você observar a partir do verso 10, diz assim: E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Percebeu qual é a ênfase das bênçãos dadas a Israel? Uma ênfase material. Não é que não haja bênçãos espirituais, mas são principalmente materiais. Por isso que Israel está associado com uma terra, porque as bênçãos de Israel são terreais. E, meus irmãos, vejam que se cumpre literalmente. O povo judeu é sempre cabeça, nunca é cauda. Então, o povo judeu está sempre à frente nas coisas, mesmo hoje distante de Deus. Veja como é que é um povo abençoado. A igreja, a ênfase das bênçãos da igreja não são terrenas, são celestes. Não são materiais, são espirituais. Como é que diz lá em Efésios 1, verso 3? Porque fostes abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos locais celestiais em Cristo Jesus. Percebe aí a diferença entre Israel e a igreja? Essa é uma das razões porque nós não ensinamos um evangelho de prosperidade. Deus nos dá bênçãos terrenas, é verdade. Mas o coração das nossas bênçãos não são terrenas. O coração das nossas bênçãos é celestial, é espiritual. Meus irmãos, primeira diferença. Mas olha uma segunda diferença para nós podermos considerar um pouco mais. Israel, ele é baseado nos patriarcas. Então Israel surge a partir dos patriarcas. Como é que Israel ele se multiplicou? Descendendo dos patriarcas. 12 patriarcas de Israel. Como é que a igreja se identifica? A partir dos apóstolos. Tanto é que é uma igreja que procura ser apostólica. Não apostólica romana, nem apostólica ortodoxa, mas apostólica. Então, enquanto que Israel é sob os 12 patriarcas, a igreja é sob os 12 apóstolos. Mas indo mais adiante, a relação que cada um dos dois tem com o governo. Israel era para ser uma teocracia. Então, era o governo de Deus na terra. Então, sendo assim, Israel tinha um governo divino sobre eles, como um Estado, como uma nação, como um povo. Tanto é que um dos versos de Israel é: Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Estava falando de si. Qual é a relação da igreja com o governo? Meus irmãos, a relação da igreja com o governo é total separação entre igreja e Estado. Tanto é que Jesus Cristo disse assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O ensino dispensacionalista nos leva a ver isso. Por exemplo, no passado, havia o casamento da igreja com o Estado, a igreja romana. Quando surge o protestantismo caminhou muito com o Estado. Então, às vezes era o Estado sobre a igreja, como na Inglaterra. Outras vezes era a igreja sobre o Estado, como em Genebra de Calvino.
Então, essas formas de enxergar vão fazer diferença. Já o dispensacionalismo sempre ensinou distinção entre igreja e Estado. E aqui até um outro aspecto. Nós entendemos que funciona da seguinte forma: no que não transgride a palavra de Deus, a igreja ela é submissa ao Estado. Quando transigir a palavra de Deus, aí a igreja diz assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então são algumas diferenças que a gente vai percebendo. Uma outra diferença que é bem gritante. Como é que a relação de Israel com o Senhor, como é que é a relação da igreja com Cristo? A Bíblia fala que Israel é a esposa de Jeová. Lá no livro de Oséias, é assim que Israel é apresentado. Em Oséias, Israel é mostrada como a igreja de Jeová, uma igreja adúltera. Aliás, igreja, desculpe. A esposa de Jeová, uma esposa adúltera. Mas uma esposa que Jeová ama tanto que vai perdoar e aceitar de volta. É esse o ensino de Oséias. Israel é a esposa de Jeová, uma esposa adúltera, que traiu Jeová com Baal. Mas que Jeová ama tanto que vai perdoar essa esposa adúltera e vai aceitá-la de volta. Oséias promete a restauração de Israel. Como é que é a relação da igreja com Cristo? Não é a esposa adúltera, é a noiva pura e imaculada. Percebe aí a diferença? Então, quando nós cremos de uma maneira dispensacionalista, nós estamos fazendo distinção entre a igreja e Israel. Uma segunda distinção que a gente faz, uma segunda diferença, é na questão do estudo da Bíblia. Como eu havia dito ainda há pouco, nós estudamos a Bíblia de uma maneira literal. Outros grupos estudam literalmente. Só que eles fazem o seguinte: na hora de estudar as profecias, eles acabam espiritualizando. Então, por exemplo, questão do milênio. Eles vão dizer que o milênio não é literal. O milênio é mais espiritual. Eles vão dizer que Cristo já reina hoje no céu. E eu vou dizer que no céu ele sempre reinou. Eles vão dizer que Jesus Cristo já reina no coração dos que creem. Só que a Bíblia ensina um reino milenar literal. Então, uma outra diferença é essa: é apegar-se a um ensino literal da Bíblia sempre que a Bíblia trouxer algum ensino. E em terceiro lugar, aqui a gente está caminhando para o final, é na questão das doutrinas futuras, da escatologia, das profecias futuras, da escatologia. Então, nós cremos que a igreja será arrebatada, literalmente, que a vinda de Cristo será visível, literal, à terra. Nós cremos que haverá um milênio sobre a terra. Então, meus irmãos, essa maneira de crer vai mudar todas essas questões. Eu queria hoje trazer um pano de fundo para a gente compreender um pouco melhor. Quinta-feira eu vou falar sobre essas 7 dispensações. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte: por que é importante? Por que é benéfico nós termos uma maneira de estudar a Bíblia? Essa forma aqui de nós estudarmos, além de eu entender coerente, além de eu entender bem clara, eu quero te falar que já trouxe os seguintes benefícios. Primeiro, um incentivo ao estudo da Bíblia. Meus irmãos, quando nós paramos para estudar a Bíblia, sabe, nós vemos que conforme a gente vai se aprofundando, a gente vai ficando enriquecido cada vez mais. E o dispensacionalismo sempre levou as pessoas a procurarem entender a Bíblia em cada um desses contextos. Segundo lugar, uma ênfase no estudo coerente, no estudo claro da Bíblia. Então a gente pergunta: quem disse, para quem disse e quando disse? Então, por exemplo, quando fala sobre o vale dos ossos secos, lá em Ezequiel 37, a gente olha para aquele texto e a gente vai ver a coerência do texto. Está falando para quem? Está falando para Israel. Se está falando para Israel, nós entendemos que Israel voltará a ser vivificado. Uma curiosidade:
Charles Spurgeon, século XVII, século XVIII para o século XIX, ele dizia que o povo de Israel voltaria para a terra dele. Então, olha, século XVIII para o século XIX. Quando foi no século XX, o povo de Israel voltou. Depois de 1.900 anos fora da sua terra, o povo de Israel voltou. Como foi que Spurgeon pôde dizer isso? Estudando, vendo o ensino sistemático da Bíblia, vendo a coerência das profecias. Um terceiro fator é o ardor pela volta de Cristo. Meus irmãos, quando a gente vai estudando as profecias, e a gente vai vendo assim esse cumprimento literal, a gente vai vendo como é que Deus lida com o homem em diferentes momentos da história, a gente começa a ter um ardor muito grande pela volta de Cristo. Você pode observar, geralmente as conferências sobre a volta de Cristo são conferências de dispensacionalistas. Por exemplo, a chamada da meia-noite, todo ano faz uma conferência sobre a volta de Cristo. Então, isso daqui traz no coração da gente um ardor muito grande pela volta do Senhor Jesus. Houve uma série de livros, e até se tornou um filme, Deixados para Trás. Eu sei que ali tem muita ficção, a gente discorda de algumas coisas. Mas percebe como é que é uma tendência de estudo bíblico que leva as pessoas a pensarem mais e mais na volta do Senhor Jesus Cristo? Então, tem esses benefícios. E por fim, tem um fervor evangelístico muito grande mesmo. Quem nunca ouviu falar das cruzadas de Dwight Moody? Aquelas cruzadas evangelísticas, conferências evangelísticas de Dwight Moody. Eram conferências dispensacionalistas. Quem nunca ouviu falar das cruzadas evangelísticas de Billy Graham? Também, cruzadas de Billy Graham eram cruzadas de ensinos dispensacionalistas. Então, não estou dizendo que os outros não tenham essas qualidades. Eu estou dizendo que realmente estudar a Bíblia dessa maneira produz isso no coração daqueles que estudam. Meus irmãos, eu hoje quis trazer a todos essa ênfase que Lucas deu no estudo sistemático da Bíblia, no estudo sequencial. E estudando sequencialmente, eu vejo que o ensino das dispensações é um ensino claro, é um ensino coerente com o todo das Escrituras. Eu quis trazer um pano de fundo a todos hoje para a gente se inteirar um pouco mais. Aí, quinta-feira, eu queria mastigar cada uma dessas dispensações. Espero que seja benéfico e, como eu disse no início, né? Abre a Bíblia e me acompanha. Se tiver na Bíblia, abraça porque é a palavra de Deus. Se de repente for só uma coisa da minha cabeça, você vai poder discernir isso. Que a boa mão do Pai seja com cada um de nós, que o Senhor mais e mais abençoe o seu povo aqui e espalhado pela face da terra. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai bendito, queremos agradecer ao Senhor pelo tempo que o Senhor nos deu aqui e pedimos a tua misericórdia sobre cada um de nós. Ó Senhor, agrega aos nossos corações mais e mais, seja pela tua palavra, desejo de conhecer ao Senhor, ó Pai. Deus, eu quero agradecer pelos nossos irmãos que nos acompanham e te suplico para que o Senhor, em graça e misericórdia, abençoe a cada um. Rogo mais uma vez pela tua igreja aqui espalhada pela face da terra, toma cuidado do teu povo, ó Pai. Deus bendito, eu te suplico para que o Senhor seja com os nossos enfermos, com os nossos idosos. E, ó Pai amado, apressa a vinda do Senhor Jesus Cristo. É em teu Filho que nós pedimos a ti, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de todos. Que a boa mão do Pai seja com vocês. Um grande abraço. Amanhã às 17 horas nós teremos a live sobre o cantor cristão. E amanhã às 19h55 teremos o estudo da palavra de Deus. Do Egito a Canaã, aprendendo os judeus no deserto. Um carinhoso abraço. Tchau.